Amém. Boa noite, igreja. Culto de quarta-feira, né? Boa noite, igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Alegria muito grande estar aqui novamente para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E o desejo do meu coração é que o Senhor fale contigo da mesma forma que Ele falou comigo. Transmita a mensagem ao seu coração, seja em forma de exortação, seja na forma de algum encorajamento, seja na forma de alguma instrução, mas que você esteja com o seu coração sensível para aquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Que as barreiras, que os impedimentos caiam por terra e você compreenda aquilo que o Senhor tem para falar com você. Não aquilo que você quer ouvir, porque muitas vezes a gente vem com o coração para a casa do Senhor para ouvir aquilo que queremos. E criamos empecilhos e criamos barreiras e impedimos que a vontade do Senhor e aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações seja feito. Antes de mais nada, quero te convidar a fechar seus olhos, a curvar sua cabeça, a fim de que oremos mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos concede estar na sua casa, mais uma quarta-feira, para um culto de oração, onde já adoramos ao Senhor, glorificamos e exaltamos o seu nome, e agora acalmaremos o nosso coração para ouvir a santa e bendita voz do Senhor. Fale conosco, Pai. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Da parte do Senhor, para a nossa transformação, para a nossa edificação, para que saiamos daqui não da mesma forma que entramos, mas transformados pelo poder da sua palavra para fazer a diferença lá fora. Fique conosco, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Certa feita, uma livraria lá na China passou por um problema. Ao fechar a sua conta, o seu balanço financeiro no final do mês, eles se depararam com a realidade de que algo estava errado. Porque o número de livros, o número de produtos vendidos não batia com o número de recursos que eles arrecadaram ao final daquele mês. Eles venderam uma quantidade de livros, mas essa quantidade de livros proporcionariam para eles um valor X, não alcançados no finalizar daquela contagem daqueles recursos. E eles perceberam então que alguma coisa estava de errado, porque não fazia sentido eles venderem uma quantidade de livros e arrecadarem inferior àquilo. E eles se indagaram aquilo, eles se indignaram com aquilo e começaram a averiguar para ver o que estava acontecendo. Qual era a realidade daquele problema para tentar solucionar de alguma forma para que eles parassem de ter um prejuízo. E eles colocaram câmeras e eles investigaram os funcionários daquele lugar e não acharam uma solução e não chegaram a uma conclusão de qual seria o problema que estava acontecendo, o que estava acontecendo a fim de que eles não correspondessem o valor do lucro com o valor dos livros vendidos. E eles foram até a polícia para procurar ajuda. E a polícia usou uma estratégia de colocar 2 policiais infiltrados dentro daquela livraria para descobrir qual era o problema. Uma vez que os funcionários estavam fazendo tudo corretamente, uma vez que nenhum funcionário estava roubando os livros, alguma coisa estava acontecendo. E os policiais ficaram andando disfarçadamente por aquela livraria. Até que eles averiguaram um certo dia e viram que um rapaz de meia idade estava roubando os livros naquela livraria. E eles começaram a observar aquele rapaz por um dia, e aquele rapaz roubava um livro. E passava outro dia, o rapaz roubava livros novamente. E mais uma vez o rapaz roubava livros, até que eles chegaram à conclusão de que realmente o problema que estava sendo causado naquela livraria era aquele moço, aquele rapaz que estava roubando os livros. E num belo dia eles chegaram até ele e lhe perguntaram, lhe interrogaram, perguntando: olha, por que você está roubando esses livros? Você está passando por alguma dificuldade e pega esses livros a fim de vender e arrecadar recursos para se sustentar, para viver? Ou você pega e rouba esses livros para trocar por produtos ilícitos? Ou você é uma pessoa muito estudiosa, mas não tem recursos para comprar, mas você quer obter conhecimento e por isso você tem roubado esses livros para ler, a fim de conhecer ainda mais? E aquele rapaz envergonhado, cabisbaixo,
olhou para aqueles policiais e disse: olha, eu não estou passando necessidade a fim de roubar esses livros para poder vendê-los em troca de dinheiro. Bem como não troco esses livros por coisas ilícitas e muito menos sou uma pessoa tão estudiosa a ponto de querer conhecer ainda mais as literaturas e os conteúdos históricos. E os policiais então lhe interrogaram e perguntaram: então por que você rouba esses livros? E ele olhou para eles e disse: porque eu quero encontrar nesses livros o verdadeiro sentido da vida. Eu quero encontrar nesses livros qual é o verdadeiro sentido para a minha vida, uma vez que eu tenho 30 anos e ainda não encontrei o verdadeiro sentido para a minha vida. Por que eu vivo? Por que eu existo? E eu já tentei em coisas, eu já tentei enxergar a própria vida, a fim de que ela pudesse me dar um sentido, e eu não encontrei, então eu resolvi buscar nos livros, nas literaturas, nos conteúdos históricos, nas poesias. Qual é o sentido da minha vida? Por que eu existo? Por que eu vivo? É por isso que eu tenho roubado esses livros, e todos eles eu tenho lido, a fim de eu encontrar qual é o sentido da minha vida e da minha existência. E certamente a realidade desse rapaz, desse jovem, muitas vezes é comparada à minha e à sua realidade. Quantas vezes nós já olhamos para a nossa vida e nos perguntamos qual é o sentido dela? Quantas vezes nós já olhamos para dentro de nós e para a realidade que estamos inseridos, para o mundo em que vivemos, e perguntamos para nós mesmos por que nós existimos? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que eu estou aqui? Com qual motivação eu devo viver? Por que eu existo aqui nesse lugar? Quantas vezes nós já olhamos para o mais íntimo do nosso coração e fizemos essa pergunta para nós mesmos? Qual é o sentido da minha vida? Qual é verdadeiramente o sentido da minha vida? Uma vez que ele deve existir. E nós vemos variados tipos de pessoas que se deparam com essa pergunta e de alguma forma tentam respondê-las. Nós vemos pessoas achando que a vida não tem sentido, e por achar que a vida não tem nenhum sentido, vivem ela de uma forma dissoluta, de qualquer maneira. Existem também as pessoas que acham que a vida simplesmente não vale a pena, onde já tentaram achar um sentido, um propósito para a sua existência em várias coisas e não encontraram, e se frustraram, e muitas vezes, por achar que a vida não vale a pena, tentaram até tirar sua própria vida. Quantas vezes nós olhamos para dentro de nós e nos perguntamos: qual é o sentido da minha vida? Será que a minha vida tem um sentido? Ou será que a vida não vale a pena? Qual é o sentido da vida do ser humano? A filosofia, por exemplo, tentou responder essas perguntas, ou melhor, tenta responder essas perguntas. Quem eu vim? De onde eu sou? Para onde vou? E até hoje não conseguiu responder. E nós vemos também pessoas achando que o sentido da vida está no aqui, no agora, nos momentos. Onde nós olhamos para os prazeres e para as coisas momentâneas que vivemos e tentamos colocar nelas o verdadeiro sentido da nossa vida. Achando que o sentido da vida está em ter coisas, em possuir coisas materiais que no decorrer do tempo não existirão mais. Achamos que o sentido da vida está em regozijar e curtir os momentos que dão prazer e que alegram a nossa carne, mas que depois nos trazem tristeza. Existem pessoas que compreendem que o sentido da vida está em viver isso aqui intensamente, mediante os desejos e as vontades carnais existentes dentro de nós. Mas essas pessoas se frustram, essas pessoas se decepcionam, porque a vida tem um sentido. A vida vale a pena. Mas a vida tem um sentido não em coisas, não em pessoas, não em matérias, não em momentos que num certo momento não existirá mais. Então, qual é verdadeiramente o sentido da nossa vida? E é mediante a isso que eu quero te fazer uma pergunta, que certamente você sabe, mesmo no mais íntimo do seu coração. Qual é o sentido da sua vida?
Qual é o sentido da sua existência? Por que você está aqui e agora? Por que você faz o que faz? Por que você acorda todas as manhãs para viver o dia que o Senhor lhe deu? Qual é a motivação do seu coração para acordar todos os dias e enfrentar um dia difícil no seu trabalho? Qual é a motivação, o combustível que te alimenta a sair da cama num dia chuvoso e encarar as adversidades da vida? Qual é o combustível que te faz levantar todos os dias, sabendo que terá um dia difícil, que lidará com pessoas que querem o seu mal, pessoas que querem te derrubar, pessoas que querem te colocar para baixo? Qual é a motivação do nosso coração? Qual é o propósito, o sentido da nossa vida que nos motiva a viver o nosso dia a dia? A segunda, a terça, a quarta, os dias difíceis, os dias de tempestade. Qual é o sentido da minha vida? Qual é o sentido da sua vida? Certamente você sabe qual tem sido o sentido da sua vida. Certamente você sabe por que você tem vivido, por quem você tem vivido, para que você tem vivido. Mas a verdade é que muitas pessoas nem sabem verdadeiramente qual é o sentido da vida, mas que dirá da sua própria vida. Pode ser que essa seja a sua realidade. Pode ser que a sua realidade seja em achar que a vida não tem nenhum sentido. Pode ser que a sua realidade é achar que a vida não vale a pena. Pode ser que a sua realidade seja a realidade de achar que o sentido da vida está em coisas, está em momentos, está em pessoas. Ou pode ser que você ainda não compreendeu qual é o verdadeiro sentido da vida. Qual é o verdadeiro propósito da vida? Eu quero que você saia daqui com essa pergunta ardendo no seu coração. Que você saia daqui com essa pergunta batendo dia após dia na sua mente. Qual tem sido o sentido da minha vida? Por que eu tenho vivido esses anos? Por quem eu tenho vivido? Para que eu tenho vivido? E certamente, assim como aquele jovem, muitas vezes nós tentamos responder essa pergunta nos livros. Nós tentamos responder essas perguntas na própria vida. Como a filosofia tentou responder e não conseguiu. Mas eu creio que nós precisamos ir para as Sagradas Escrituras, para de alguma forma tentar responder qual é o sentido e o propósito da minha vida e da minha existência. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, primeiramente em Filipenses, capítulo de número 3. Nós vamos ler dois textos. Primeiro, Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 7. Qual é o sentido da minha vida? Paulo vai dizer, em Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 7. Mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça como que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Versículo 10. Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e a participar de seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Paulo, qual é o sentido da vida? Paulo, no que consiste o sentido da nossa existência? Qual é o sentido da nossa vida? Aonde está? O que é? No que consiste, Paulo? Versículo de número 10. O sentido da nossa vida está em conhecer a Jesus Cristo e o poder da sua ressurreição e participar de seus sofrimentos. Paulo, qual é o sentido da vida?
conhecer a Jesus Cristo e participar dos seus sofrimentos, ou seja, ter parte nas coisas de Jesus Cristo. Viver, se relacionar com Jesus Cristo. Paulo, qual é o sentido da minha vida? O sentido da minha e da sua vida deve consistir em conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. Mas para por aí, Paulo. Então se eu conhecia Jesus, eu encontrei verdadeiramente o sentido da minha vida, eu já o aceitei como meu Senhor e Salvador, eu já me batizei, eu frequento uma célula, eu sou assíduo na igreja, eu lidero um ministério, então eu conheci e compreendi verdadeiramente o sentido da minha vida. Abra comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 24. Paulo, qual é o sentido da vida? Conhecer a Cristo mas nenhuma dessas coisas me comove. Nem valorizo a minha vida para mim mesmo, para concluir a alegria, a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testificar o evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais a minha face. Paulo, o que consiste o sentido da vida? Conhecer a Jesus Cristo, mas não para por aí. Fazê-lo conhecido por todos aqueles que me veem. O sentido da nossa vida consiste, ou melhor, deve consistir em conhecer a Jesus, mas também fazê-lo conhecido por todos aqueles que nos veem. O sentido da minha e da sua vida é conhecer e se relacionar com Jesus, mas também, através da nossa vida, fazer esse Cristo que conhecemos e nos relacionamos conhecido por todos aqueles que nos veem e que nos cercam. E aí? Tem sido esse o sentido da sua vida? Uma vez que você já conheceu a Jesus, uma vez que você se relaciona com Ele, você tem feito dele conhecido nas realidades e nos contextos, as pessoas que te cercam têm experimentado e conhecido esse Deus a quem você serve? Esse tem sido verdadeiramente o sentido da sua vida e da minha vida? Conhecemos a Jesus, mas será que temos feito Ele conhecido nas localidades que estamos inseridos? Conhecemos a Jesus, mas será que estamos executando a nossa missão de fazê-lo conhecido através da nossa vida, na realidade que estamos? O sentido da nossa vida consiste em conhecer a Cristo, mas também fazê-lo conhecido. O pastor falou domingo uma frase que marcou muito meu coração, e a partir disso o Espírito Santo falou no meu coração, e é sobre isso, sobre essa frase que ele falou, que fez todo sentido para mim, me fez pensar tudo aquilo que eu estou construindo com você aqui. Ele disse que a nossa vida só faz sentido, ou só tem sentido, quando ela faz sentido na vida do outro. Foi isso, pastor? A nossa vida, a nossa realidade só tem sentido quando ela faz sentido na vida do outro. Isso é a missão do Evangelho. Esse é o desafio de Cristo a nós, conhecer a Ele, mas também fazê-lo conhecido através da nossa vida, onde a nossa vida não fica somente na nossa subjetividade e na nossa singularidade, mas ela alcança, transborda e inunda a coletividade que estamos inseridos. O sentido da vida está sim em conhecer a Cristo, mas fazê-lo conhecido através de nós, através das nossas atitudes. Jesus Cristo, em Mateus capítulo de número 28, vai dizer, olha, agora vão, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está dizendo, olha, agora vocês já me conheceram, agora vocês experimentaram o amor, vocês se relacionam comigo, mas não parem vocês.
Agora que vocês conheceram e experimentaram, vão e façam discípulos através da vida de vocês, a fim de que eles experimentem também o que vocês um dia experimentaram. Agora que vocês me conhecem, agora que vocês conhecem os meus princípios, os meus mandamentos, agora que vocês se relacionam comigo, vão e com a vida de vocês transmitam esse amor, essa misericórdia, essa graça aos outros que te cercam. E nisso consiste o propósito, o sentido da nossa existência enquanto filhos e filhas de Deus. Conhecer a Cristo, mas também fazê-lo conhecido, onde a minha vida faz sentido na vida do outro. Se não for esse o sentido, o propósito da sua vida, se não for por isso e para isso que você tem vivido, nós precisamos sair daqui na convicção de que esse deve ser verdadeiramente o sentido da nossa existência. Compreenda que a nossa vida tem um propósito, compreenda que a nossa vida tem um sentido que vai além de nós. Compreenda que a minha e a sua vida não está somente no nosso querer e na nossa vontade, mas na missão confiada pelo nosso Deus de ir e fazê-lo conhecido por todos aqueles que nos cercam. E nisso consiste o nosso propósito. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13, vai dizer, olha, sejam sal, sejam luz, sejam agentes de transformação na realidade que vocês estão inseridos. Uma vez que me conheceram, uma vez que me experimentaram, uma vez que se relacionam comigo, não pare por aí, façam a diferença. Você sabe qual é o sentido do sal? Para que serve o sal? O sal serve para duas coisas. Em primeiro lugar, o sal serve para realçar o sabor do alimento. Não para dar sabor, porque o alimento em si já tem o seu sabor próprio. A carne tem o seu gosto. E cada produto, cada alimento tem o seu gosto. E a função do sal é realçar o sabor que existe no alimento. Mas o sal também tem uma outra função, que é evitar o apodrecimento daquele alimento. Antigamente não tinha geladeira, então eles colocavam as carnes, por exemplo, no sal, a fim de que aquele alimento, aquela carne não apodrecesse. O sal tem a função, então, de realçar o sabor, mas ao mesmo tempo de evitar o apodrecimento. E Jesus está nos dizendo, olha, sejam sal. O que ele está dizendo? Olha, agora que vocês me conhecem, agora que vocês me experimentaram, que vocês conhecem os meus mandamentos, sejam sal, ou seja, realcem o sabor da coletividade, realcem o sabor das circunstâncias, realcem o sabor do contexto e da realidade que vocês estão inseridos. Mas ao mesmo tempo evitem o apodrecimento desse lugar. Com a vida de vocês, sejam a diferença a ponto que o sabor, ou seja, aquilo de melhor de cada um seja realçado, mas ao mesmo tempo evitem que as pessoas que estão ao seu redor, a sociedade que você está inserido, o contexto no qual você faz parte, se apodreça. E essa missão é minha, e essa missão é sua. Fazer a diferença, ser sal. Não é do outro que está do seu lado, não é quem está atrás de você, de quem está na sua frente, não é do seu filho, não é da sua mãe, da sua esposa, do seu marido, não é do pastor, não é do seminarista, não é do ministro, é de cada um. Realcem o sabor da sociedade que estão inseridos, mas também evitem o apodrecimento dela. Nisso consiste a minha e a sua missão. É nisso que consiste o sentido para a minha e para a sua vida. Onde eu não vivo mais somente na minha singularidade, mas a minha vida tem sentido quando ela faz sentido na vida do outro. Mas precisamos entender algumas coisas para que saiamos daqui convictos do que precisamos fazer e como viveremos a partir da certeza de que a minha vida tem um sentido, ou melhor, que a minha vida precisa ter um sentido, uma vez que eu tenho uma missão confiada pelo meu Deus, uma vez que eu o conheço, mas preciso fazer dele conhecido.
Fazer a nossa vida ter sentido, ou seja, onde a minha vida faz sentido na vida do outro. Eu preciso entender, em primeiro lugar, que eu tenho uma responsabilidade. E que responsabilidade é essa? Fazer o nome de Jesus conhecido. Como? Com a minha vida. Com as minhas ações. Com as minhas atitudes. Com as minhas falas. Com as minhas conversas. Muitas vezes nós não conseguimos transmitir e transcender esse caráter de Cristo através da nossa vida. Nós não conseguimos transformar o ambiente que nós estamos inseridos porque nós não conseguimos transmitir com a nossa própria vida aquilo que muitas vezes nós falamos com os nossos lábios. Muitas vezes nós declaramos e falamos coisas bonitas acerca do Senhor, mas vivemos totalmente contrário à forma que nós declaramos e falamos. Quantas vezes nós falamos acerca do reino de Deus? Quantas vezes nós falamos acerca do caráter de Cristo, mas vivemos totalmente contrário àquilo que nós declaramos com os nossos lábios? Que não sejamos hipócritas de achar que isso não acontece com a gente. Nós precisamos entender a nossa missão de fazer o nome de Cristo conhecido com a nossa própria vida. O desafio do Evangelho é a praticidade, a ação, a atitude. O desafio do Evangelho não é para que apenas saibamos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O desafio do Evangelho não é para que apenas conheçamos acerca das coisas do reino de Deus. O desafio do Evangelho não é para que apenas nós aprendamos aqui aos domingos, às quartas, nas células, na escola bíblica e não coloquemos em prática, porque nada adianta. Se a gente simplesmente escutar aqui no domingo pela manhã, no domingo pela noite, na quarta, nas células, na escola bíblica, e não agir mediante aquilo que nós estamos aprendendo, nós não estamos vivendo verdadeiramente o Evangelho e não estamos dando sentido à nossa vida. O desafio do Evangelho é para que coloquemos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido no decorrer da nossa caminhada. Entendendo a nossa missão, nós vivemos mediante esse encontro com Cristo, assim como Paulo diz em Filipenses. O sentido da minha vida está em conhecer a Cristo, e a partir do momento que eu conheço a Cristo, eu vivo mediante essas experiências, eu vivo mediante o que eu leio nas Sagradas Escrituras, eu coloco em prática tudo aquilo que eu tenho aprendido na minha caminhada cristã, para que a minha vida faça sentido. O Evangelho nos desafia à praticidade, o Evangelho nos desafia a executar tudo aquilo que nós temos aprendido. O Evangelho não é algo platônico, não é algo que fica somente no mundo das ideias, no conhecimento, no coração, mas o Evangelho deve ser colocado em prática, no nosso dia a dia, nas mínimas, mas também nas máximas atitudes e ações que nós temos na nossa vida. Nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de fazer a Cristo conhecido por todos aqueles que nos veem. Ah, mas eu não prego o Evangelho. Ah, mas eu não tenho o dom de pregar. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu sou tímido. A maior pregação que a gente pode ter, sabe qual que é? A nossa vida. Muito mais adianta aquilo que nós vivemos do que aquilo que nós falamos. Não adianta a gente falar que não podemos roubar, se a gente roubar, a pessoa não vai acreditar no que a gente está falando, porque a gente não coloca em prática o que a gente está declarando. A gente precisa compreender que o Evangelho é algo prático. É uma ação, não é uma ideologia, não é simplesmente um pensamento. O Evangelho é um estilo de vida. E mediante esse estilo de vida, entendendo a nossa missão, nós damos sentido à nossa vida. Mas precisamos também entender que nós temos uma responsabilidade, mas que essa responsabilidade exige de nós renúncia. Viver o Evangelho na prática
Não é algo fácil. Viver o Evangelho verdadeiramente, que transmite o caráter do Cristo ressurreto, não é algo fácil. Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos pecadores. Mas ainda assim, nós precisamos renunciar aos desejos e às vontades da nossa carne, aquilo que dá prazer ao nosso ser momentaneamente, que nós sabemos que não glorifica a Deus, para executar a nossa missão. E assim fazer de Cristo conhecido através da nossa vida. Nós sabemos que nós temos uma responsabilidade. Eu sei que eu tenho uma missão. Eu sei que eu preciso fazer o Cristo a quem eu conheci, conhecido por todos. Mas eu não quero renunciar. Eu até entendo que eu preciso. Eu até sei, eu até escuto nas pregações. Eu leio. Mas se nós não colocamos em prática, de nada vale a gente saber o que deve fazer. Se nós não verdadeiramente colocarmos em prática aquilo que nós sabemos que precisamos fazer, de nada vale. Nós temos uma responsabilidade. Essa responsabilidade exige de nós renúncia. Mas em terceiro lugar, nós precisamos entender que devemos ser intencionais nessa missão que o Senhor tem nos dado. Domingo eu saí, confesso que muito incomodado pelo Senhor daqui. Muito desafiado pelo Senhor daqui, porque o que mais vinha no meu coração, mediante a convicção de que a minha vida só tem sentido quando ela me transcende e enche o outro, quando ela transborda de mim e enche o outro, eu fiquei pensando como eu tenho vivido a minha vida. E eu quero que você pense como você tem vivido e tem dado sentido à sua vida. Você já parou para pensar que pessoas não estão aqui hoje por sua causa? Você já parou para pensar que pessoas poderiam estar aqui hoje, mas não estão por alguma atitude negativa ao caráter de Cristo que você teve? Você já parou para pensar que pessoas poderiam estar experimentando o que você um dia experimentou e experimenta, mas não estão experimentando porque você não tem sido sal? Porque você não tem feito Cristo conhecido através das tuas atitudes e através da sua vida? Você já parou para pensar que pessoas estão indo para o inferno sem conhecer a Cristo? E muitas vezes nós temos agido contrariamente a isso. Que pessoas que estão próximas de nós, muitas vezes dentro da nossa casa, não têm conhecido a Cristo porque nós não temos sido Cristo dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa faculdade, nos contextos que estamos inseridos. Traga à sua mente quantas pessoas poderiam estar aqui sentadas ao seu lado, prestando um culto ao Senhor a qual você serve, mas não estão porque muitas vezes nós criamos barreiras, criamos muros em vez de criarmos pontes. Quantas vezes, em vez de criarmos pontes e transmitir o caráter de Cristo nos lugares que estamos inseridos, seja ele a nossa casa, seja ele os nossos círculos de amigos, seja ele o nosso trabalho, seja ele a nossa vizinhança. Quantas vezes nós criamos muros com as nossas ações? Quantas vezes nós criamos muros com as nossas atitudes? Quantas vezes nós criamos muros com o nosso mau testemunho, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência, com a nossa falta de amor, com a nossa falta de misericórdia, com a nossa falta de amor ao próximo, com a nossa falta de sensibilidade? Em vez de sermos pontes e transmitir o caráter de Cristo através da nossa vida para aqueles que nos cercam, nós criamos muros e barreiras e impedimos muitas vezes que pessoas sentem aqui e escutem a mensagem do Evangelho com a nossa própria vida. Quantas vezes, quantas pessoas poderiam estar aqui, mas não estão por nossa culpa,
porque nós não transmitimos com a nossa vida, porque nós não fizemos conhecido aquele que um dia nós conhecemos, porque nós estamos impedindo pessoas de experimentar o que um dia experimentamos com a nossa forma de viver. Que a gente compreenda a importância e a necessidade de conhecer sim a Cristo, mas também de fazê-lo conhecido com a nossa própria vida. Para você estar aqui, para eu estar aqui, alguém precisou entender a sua responsabilidade. Alguém precisou renunciar. E alguém precisou fazer Cristo conhecido para você, para que você experimentasse de alguma forma o que um dia essa pessoa experimentou. A vida de alguém fez sentido na sua vida para te trazer aqui e conhecer ao Cristo Salvador, para conhecer o Deus amoroso, o Deus poderoso, o Deus misericordioso, o Deus gracioso. A vida de alguém precisou fazer sentido na sua vida para você vir aqui, para você escutar a mensagem de Deus, para você escutar a mensagem do Evangelho, mas não para por aí. Assim como a vida de alguém fez sentido na nossa vida, nós precisamos fazer sentido na vida do outro, para que esse outro experimente o que um dia nós experimentamos, para que esse outro viva o que um dia nós vivemos na presença do nosso Deus, para que esse outro tenha um verdadeiro encontro com Cristo ressurreto, para que esse outro encontre também verdadeiramente um sentido para a sua vida. Qual tem sido o sentido da sua vida? Como você tem dado sentido à sua vida? Precisamos entender que temos uma responsabilidade, que exige renúncia, que precisamos ser intencionais, porque pessoas estão caminhando a longo passo por inferno, a largos passos para o inferno, e muitas vezes nós não temos feito nada para mudar a realidade dessas pessoas. Nós conhecemos, nós experimentamos, mas não fazemos conhecido. Não permitimos com que outros experimentem. E mais, muitas vezes, impedimos com a nossa própria vida que outros conheçam e experimentem o que um dia nós conhecemos e experimentamos. Que a gente saia daqui entendendo a necessidade de ser sal, entendendo a necessidade de realçar o sabor da sociedade que estamos inseridos, os contextos que estamos inseridos, entendendo que precisamos evitar o apodrecimento desse lugar, ou seja, a contaminação, evitar que pessoas se percam a ponto de irem para o inferno com a nossa própria vida. Mas principalmente, precisamos sair entendendo que o sentido da nossa vida consiste em conhecer a Jesus Cristo, mas também fazê-lo conhecido por todos aqueles que nos cercam. É nisso que consiste o sentido da minha e da sua vida. Não está em pessoas, não está em coisas, não está em momentos, não está em livros, literaturas, filosofia, mas sim em conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. Mas não pode parar por aí. Precisamos fazê-lo conhecido com a nossa vida. Se você não tem feito, entenda a necessidade e a urgência de transformação, para que possamos ser agentes transformadores nos lugares que estamos inseridos, para que possamos transmitir com a nossa própria vida, com a nossa própria existência, o caráter pleno, perfeito e salvador de Jesus Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Essa é a nossa missão. Esse é o sentido da nossa vida, mas que precisamos colocar em prática. Não apenas saber qual é, mas sim vivê-lo dia após dia, a fim de que, através da nossa vida, pessoas sejam alcançadas. Para que através da nossa vida pessoas sejam transformadas. Para que através da nossa vida pessoas encontrem e experimentem a graça e a misericórdia do nosso Deus. Assim como um dia nós conhecemos.
que venhamos a entender a necessidade, a urgência, porque pessoas estão se perdendo. Pessoas estão morrendo sem conhecer a Cristo. Pessoas estão indo para o inferno. E eu e você, o que nós temos feito? Como nós temos vivido a partir da convicção de que tivemos um encontro com Jesus Cristo de Nazaré? Como temos conduzido a nossa vida a partir da convicção de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e eu preciso fazer Ele conhecido nos lugares em que eu estou? Será que eu tenho construído pontes? Será que eu tenho construído pontes de relacionamentos? Ou será que eu tenho construído muros? Será que eu tenho construído barreiras? Será que eu tenho construído impedimentos? Será que eu tenho impedido pessoas de virem aqui e conhecer o que um dia eu conheci?